Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui estou eu, meus irmãos, para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, ele é para que nós possamos refletir e aprender um pouco sobre o momento da igreja que nós estamos vivendo agora. Hoje, neste dia 3 de domingo, nós estamos vivenciando domingo de um período muito importante para a nossa igreja. E eu estou falando do período da quaresma. E a quaresma é um período muito forte que nos ajuda a nos prepararmos para a maior festa da nossa igreja. Então, nesse vídeo aqui nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele, sobre esse período. E durante o mês de março nós vamos vivenciar mais algumas coisinhas desse período da quaresma para que nós possamos nos preparar bem, já que esse período serve para isso. Antes de mais nada, é importante dizer que os tempos da Igreja Católica, eles existem e servem para nos ajudar a refletir sobre a vida de Jesus Cristo. Afinal de contas, ele é a razão de tudo. Então, os tempos da igreja, eles remetem a momentos da vida de Jesus. E são esses momentos da vida de Jesus que nós vivenciamos. E este período da quaresma é justamente nos remetendo a um momento da vida de Jesus crucial, que antecede um momento ápice da sua vida, que é a sua morte e ressurreição. A quaresma é um período de 40 dias que antecede o período da Páscoa. E ele vem do latim quadragésima dies. Eu não sei falar latim, então eu não vou saber pronunciar corretamente. E o período da quaresma, ele está dentro do ciclo da Páscoa. Nós temos um período de 50 dias da Páscoa, que é o tempo mais importante da igreja. Mas o ciclo da Páscoa, ele começa na quaresma, com a quarta-feira de cinzas, que a gente vai entender um pouquinho mais pra frente. E o período da quaresma é dedicado às práticas da penitência, da oração e da caridade, para que assim nós possamos nos tornar uma pessoa nova, um homem novo e deixar o homem velho para trás. O período da quaresma, ele é um período de preparação para a Páscoa. E antigamente ele era feito apenas em 3 dias, mas o período da Páscoa é tão importante que se viu a necessidade de aumentar o tempo de preparação para esse momento para 40 dias, por isso a quaresma. E o número 40 e esse período de preparação de 40, ele também é um período bíblico, é algo bíblico que possui referências bíblicas. Então a primeira referência é que o povo hebreu demorou 40 anos para chegar à terra prometida. Outra referência que a gente tem na Bíblia é que Nínive fez uma penitência de 40 dias para que assim pudesse alcançar o perdão divino. E também temos Jesus e Elias que jejuaram durante o período de 40 dias. E esse período de 40 dias, ele marca um período de preparação para algo importante que vai acontecer. E a gente vê isso no povo hebreu, em Nínive, Elias e Jesus. Então antecede algo importante que vai acontecer. O período da quaresma, ele se inicia na quarta-feira de cinzas, que este ano foi dia 14, se eu não estou enganada. E a quarta-feira de cinzas, ela é a celebração da imposição das cinzas, que é um sinal de arrependimento e que nos mostra que nós temos a necessidade de voltarmos para Deus. Inclusive, isso é algo que está escrito no livro de Gênesis: tu és pó e ao pó voltará. Então, a quarta-feira de cinzas nos lembra que nós estamos sempre voltando e querendo voltar para Deus. Por isso, a imposição das cinzas. Na Bíblia, há 2 momentos muito impactantes sobre a preparação para algo que vai acontecer. O primeiro eu já citei para vocês, na verdade os 2 eu já citei. O primeiro no Antigo Testamento é o povo hebreu que demora 40 anos para chegar à terra prometida. E assim chegar onde Deus nos preparou.
passou, mas você pode ainda assim preparar uma penitência e viver ela durante esse resto de quaresma que nós temos, porque antes tarde do que nunca para voltar para Jesus Cristo. A penitência, ela é um ato de reconhecimento de que nós somos frágeis, nós somos fracos, e é para que ela nos ajude a combatermos e repararmos os nossos pecados, coisas que nos afastam de Deus. Nós colocamos em prática com a penitência. E a penitência, ela não pode ser algo fácil, simples e tranquilo. Ela precisa cutucar você, ela precisa te tirar da sua zona de conforto. Por isso que escolher algo que você normalmente não faz, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de penitência, tomar café sem açúcar. Se você já toma café sem açúcar, escolher uma penitência como essa não faz sentido, porque não vai ser algo que te tira da sua zona de conforto, que te cutuca. E é justamente para isso que a penitência serve, para te mortificar e te livrar um pouquinho dos seus pecados e te aproximar de Deus. Inclusive, é muito importante que enquanto você faça a sua penitência, você também tenha uma vida de oração, porque penitência sem oração não é nada, jejum sem oração não é nada, é só uma forma de emagrecer. E uma coisa muito interessante é que você não é obrigado a fazer no domingo, mas se você quiser, é muito louvável que você faça, porque assim você estará se mortificando mesmo no domingo, que é o dia do Senhor. E isso é muito bacana de se viver. E aí eu vou deixar pra vocês algumas sugestões de penitências que eu anotei. A primeira é dormir sem travesseiro. Eu acho que essa é uma penitência que seria muito difícil pra mim. Inclusive, é uma boa sugestão para próximos anos. Outra penitência é tomar banho gelado. Eu sei que em algumas cidades do Brasil isso é muito difícil, então é uma ótima forma de penitência e mortificação. Parar, descer do ônibus uma parada antes da parada que você normalmente desce. E é importante que você faça isso. Você pode vir rezando um Ave Maria, um Pai Nosso, enquanto você está andando de uma parada de ônibus para outra. Isso é muito legal também. Rezar o texto diariamente. Se você não faz isso, se você já faz, é algo comum. Não é interessante que seja uma penitência para você, mas se você não faz, pode ser uma boa. Visitar o Santíssimo Sacramento todos os dias, se você conseguir. Então é uma boa também. Não comer carne é algo mais tradicional. Você pode também tirar outro alimento que não seja carne. Orar verdadeiramente por um inimigo entre aspas, por aquela pessoa que nós não somos próximos ou que tivemos algum problema. Orar por ela também é muito interessante. E eu coloquei o café sem açúcar. Se você toma café com açúcar e não abre mão, é uma boa forma de você vivenciar essa quaresma. E uma coisa que é muito importante para vocês é que a penitência a gente não conta para as pessoas que a gente está fazendo, a gente não conta, porque é algo pra gente viver. Você conta para quem precisa saber. Uma pessoa que mora com você, seu namorado, pessoas próximas. Mas a sua penitência, ela é sua, para você viver ela com Deus e não sair contando para todo mundo, porque senão vira motivo de glória. E o que você não quer não é glória. Você quer o sofrimento, a mortificação, o desconforto e a dor, tá? E para finalizar, eu gostaria de trazer uma meditação para hoje, em que nós vamos falar um pouquinho sobre a paixão de Cristo. Apocalipse 1:5 amou-nos e nos lavou dos pecados no seu sangue. A paixão de Cristo é a causa própria da remissão dos pecados por 3 razões. Primeiro, como causa que provoca a caridade, pois, no dizer do apóstolo, Deus faz brilhar a sua caridade em nós, porque ainda quando éramos pecadores, em seu tempo, morreu Cristo por nós. Ora, pela caridade conseguimos o perdão dos pecados, conforme o Evangelho. Perdoados lhe são seus muitos pecados, porque amou muito. Segundo, a paixão de Cristo causa remissão dos pecados a modo de redenção, pois, segundo Cristo, a nossa cabeça, pela paixão que sofreu, por obediência e caridade, libertou-nos como a seus membros do pecado, como pelo preço da sua paixão, como no caso de alguém que por uma obra meritória manual
se resgatasse do pecado que com os pés tivesse cometido. Assim como, pois, o corpo natural é uno na diversidade dos seus membros, assim a igreja, na sua totalidade, que é o corpo míssil de Cristo, é considerada quase uma mesma pessoa com a sua cabeça, que é Cristo. Terceiro, o modo de eficiência enquanto a carne, na qual Cristo sofreu a sua paixão, é o instrumento da divindade, pelo qual os padecimentos e as ações de Cristo agem com virtude divina, com o fim de delir o pecado. Cristo, pela sua paixão, nos livrou dos pecados casualmente. É por ter instituído a causa da nossa libertação, em vista da qual pudesse perdoar no momento dado quaisquer pecado, passados, presentes ou futuros. Tal o médico que preparasse um remédio capaz de curar quaisquer doenças, mesmo futuras, mas sendo a paixão de Cristo a causa universal antecedente da remissão dos pecados, é necessário aplicá-la a cada um a fim de delir os pecados próprios, o que se dá pelo batismo, pela penitência e pelos outros sacramentos que tiram a sua virtude da paixão de Cristo. Pela fé também nos é aplicada a paixão de Cristo, a fim de lhe colhermos os frutos segundo aquilo do apóstolo, a qual propôs Deus para ser vítima de propiciação pela fé no seu sangue. Mas a fé pela qual nos purificamos do pecado não é uma fé informe que pode coexistir com o pecado, mas a fé informada pela caridade, de modo que a paixão de Cristo nos é aplicada não só quanto ao intelecto, mas também quanto ao afeto. E também deste modo os pecados são perdoados por virtude da paixão de Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que ele tenha te ajudado a refletir um pouquinho mais sobre o período da Quaresma. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e fique com Deus.